Aos fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há que aborrecer a um e amar a outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem fazem provisão nos celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial que as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado sequer à sua estatura? E pela vestimenta, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, digo-vos que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se pois Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, que não fará por vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Bem sabe vosso Pai que tendes necessidade de tudo isso. Procurai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no 14º domingo depois de Pentecostes, 4º domingo de agosto. Amanhã, segunda-feira, é dia ferial, porém com memória de São Zeferino, Papa e Mártir. Dia 27, terça-feira, é dia de São José de Calazans, festa de terceira classe, confessor. Na quarta-feira é a festa de Santo Agostinho, bispo e doutor, com memória de São Hermes, mártir. Dia 29, quinta-feira, é a degolação de São João Batista, martírio de São João Batista, festa de terceira classe. Dia 30, sexta-feira, é a festa de Santa Rosa de Lima, aqui entre nós, padroeira da América Latina, festa de primeira classe. No sábado, último dia de agosto, é a festa de São Raimundo Nonato, confessor, festa de terceira classe. O próximo domingo será o dia 1º de setembro, será o 15º domingo depois de Pentecostes. Avisamos que nossa tradicional reunião dos fiéis do mosteiro será realizada justamente no dia 7 de setembro, que é feriado nacional, e será deste sábado a 8. Os horários já estão aí afixados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na epístola deste domingo, São Paulo apóstolo se dirige aos Gálatas e ele diz assim: irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Justamente essa exortação de São Paulo, perdão, me enganei, de fato a epístola São Paulo aos Gálatas, mas ele diz: irmãos, andai segundo o Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porque a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito desejos contrários à carne. Pois estas coisas são contrárias entre si, para que não façais tudo o que quereis. Se vos deixais conduzir pelo Espírito, não estáis sob a lei. São Paulo, então, insiste nesse ponto, justamente nessa descrição da condição humana, que é justamente
o nosso drama cotidiano, ou seja, a concupiscência lutando contra o espírito. Não adianta fugir desse drama, desta guerra, deste conflito, desta guerra que é a origem justamente de todas as guerras que, vez ou outra, explodem por aí ou ameaçam, como estão ameaçando agora. A origem é essa, é justamente esse estado de duas coisas muito tristes. Primeiro, a guerra, o conflito, mas, sobretudo, esse estado de decadência em que estamos depois do pecado original. Porque, de fato, o ser humano em si mesmo é algo de complexo. Ele é corpo e alma. E teólogos estudaram esse assunto, né? Eles imaginaram justamente um estado em que o ser humano fosse criado sem a graça sobrenatural, só no estado de natureza, que nunca existiu isso. Mas eles imaginaram isso. E eles chegaram à conclusão de que haveria mesmo assim dificuldades, porque o corpo e a alma nem sempre se entendem muito bem. Mas que Deus providenciaria auxílios, justamente a providência divina, né, que é o tema do Evangelho. Deus providenciaria auxílios para justamente suprir o que falta, a complexidade do gênero humano. Só que as coisas de fato, na realidade, e é isto que nós devemos levar em conta, se passaram de um modo diferente. Porque Deus elevou o ser humano à graça sobrenatural. Concedeu não só a graça sobrenatural, mas privilégios. Quer dizer, graças muito mais escolhidas e muito mais estáveis para que nós pudéssemos justamente conservar este tesouro da graça de Deus e conseguir assim o reino dos céus. Só que entrou aí o pecado. Entrou o pecado, entrou a infidelidade. Nosso grande problema, a infidelidade. E com isso, depois do pecado dos nossos primeiros pais, esta guerra, este conflito voltou e voltou mais forte. Justamente porque nós perdemos a graça de Deus, a nossa descendência, a descendência de Adão, perdeu a graça de Deus e também os privilégios. E com isso se ficou num estado deplorável. É verdade que Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, se inclinou para essa miséria acrescentada, né, aumentada, e prometeu enviar o seu Filho e socorreu, com algumas graças, aqueles que estavam antes da vinda de nosso Senhor, mas era um estado realmente muito deplorável. E depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele justamente enviou o Espírito Santo. O Filho veio para pagar pelo pecado. E para cuidar dos que viriam depois, Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho, justamente para cuidar dos seres humanos que, embora remidos do pecado original e, através do batismo, eles realmente deixam de ter o pecado original, porém, as consequências desse pecado permanecem e é justamente a concupiscência, este sério problema que nós temos e que é como uma árvore má, que produz frutos maus. E aqui, o apóstolo São Paulo, na epístola que eu citei aos Gálatas, ele faz justamente essa divisão entre a carne, que é justamente a concupiscência, e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz para o alto. A carne sempre conduz para baixo. E cada uma tem os seus frutos. Ora, diz o apóstolo São Paulo, as obras da carne são manifestas: a fornicação, a impureza, a desonestidade, a luxúria, a idolatria,
os malefícios, as inimizades, as contendas, as rivalidades, as iras, as discórdias, as discussões, as seitas, as invejas, os homicídios, a embriaguez, as glutonarias e coisas semelhantes a estas. É simplesmente uma descrição do nosso mundo, do mundo moderno. Simplesmente isso. Basta ligar qualquer desses meios de comunicação para ver isso aqui. Esses meios de comunicação como que jorram essas coisas todo dia. Né? E o apóstolo, inspirado por Deus, dá a sentença. Contra as quais, contra essas coisas, eu vos previno. Como já disse isto. Os que as cometem não possuirão o reino de Deus. Eis aí o que é claro, a linguagem do apóstolo. Enumera as obras, os frutos justamente da concupiscência. E o resultado? Não conseguirão o reino de Deus. E depois, ele passa a descrever justamente os frutos do Espírito Santo, que são a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. Contra tais coisas não há lei. O que quer dizer isso? Claro que há lei sempre, mas quer dizer que a pessoa que pratica isso, a lei praticamente não atinge, porque ele chega a amar a Deus de tal maneira que a prática das obras da lei passa a ser uma coisa muito, muito simples, muito espontânea da parte dessas pessoas. Notem bem que as pessoas que chegam a um grau de virtude maior, muitas vezes eles nem... A tendência é que se dissipem os escrúpulos, as dificuldades excessivas, as meticulosidades com relação a este ou aquele preceito. A tendência é que isso seja superado. Não porque ele não cumpra, ele cumpre, mas porque isso já é feito de uma maneira... Ele é movido pelo Espírito Santo. Ele é movido pelo Espírito Santo. Ele cumpre essas coisas, sim, mas ele cumpre de uma maneira tranquila. De uma maneira tranquila, de uma maneira mais elevada, superior, espontânea. Porque movido pelo Espírito Santo. Então, esse é o estado de coisas. E não adianta fugir desta realidade. Poderíamos dizer que o maior problema do nosso mundo de hoje não é nem tanto as pessoas, o prevalecer destas obras da carne, desses frutos da concupiscência. Claro que isso é um mal muito grande, evidentemente, mas talvez o mal maior é justamente o fato de querer se negar esta guerra. Não digo que se negue justamente a concupiscência como tal. Acredito que não se chega a esses extremos, em geral. Mas se chega a negar a universalidade dessa guerra. Porque esta guerra, ela é universal. Ela não é só uma guerra interior nossa. Ela é uma guerra exterior também. Em que sentido? No sentido de que as pessoas ou se deixam levar pelo Espírito, ou se deixam levar pela sua vontade, pela sua concupiscência. E isso provoca uma divisão, uma verdadeira divisão na humanidade, entre aqueles que seguem Jesus Cristo, porque, como diz o apóstolo São Paulo, aqui nessa mesma epístola, o final da epístola ele diz: porque os que são de Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. Eis aí. Os que são de Jesus Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. A medida exata em que nós crucificamos, quer dizer, mortificamos, quer dizer, suprimimos os frutos maus que foram descritos aqui, nessa mesma medida nós somos de Jesus Cristo.
E na medida em que nós não suprimimos, ou seja, nos deixamos levar pela corrente, e que leva justamente a essas obras da carne que são descritas, ou seja, na medida em que nós nos deixamos levar pela fornicação, que é a primeira, pecado contra a castidade, né? Depois a impureza também está ligada, a desonestidade, a luxúria, a idolatria, etc. Na medida em que nós nos deixamos levar por isso, nós não somos de Jesus Cristo. E nosso Senhor diz, quem não está comigo está contra mim. Portanto, essa divisão, ela não é só interior, ela é exterior. Quer dizer, ela é social. Ela é social, claro. Então, o problema maior do nosso mundo de hoje é justamente ignorar, negar que essa divisão seja universal, ou seja, seja interna e externa, seja individual e seja social. No máximo, se relega essa divisão, esse conflito, para a esfera individual de cada um, para a consciência individual. É o que se fala hoje. A consciência individual de cada um. E no mais, na esfera pública, na esfera social, se diz que, digamos, não é que se vá para um lado ou para o outro, é neutro. Se inventa uma neutralidade que não existe, porque esse é o problema. Nós não podemos ser neutros. É nosso Senhor mesmo que diz. E essa neutralidade, essa impossível neutralidade, não é só interna na nossa consciência, é na sociedade também. E então, o que acontece? Como a neutralidade é impossível, a sociedade, que não é levada para Jesus Cristo, acaba tendendo justamente para as obras da carne. E se tenta persuadir os católicos de que eles devem conviver tranquilamente com esse estado anormal. Ou seja, na sua vida pessoal, ele vai ter que ter a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência, etc, etc. Os frutos do Espírito. Mas quando ele liga a televisão, ou quando ele ouve o rádio, quando ele vai no seu emprego, quando ele acessa, seja lá que for, meio de comunicação, ele vai receber uma carga imensa de fornicação, impureza, desonestidade, luxúria, idolatria, malefícios, inimizades, contendas, etc, etc. E ele vai ter que conviver com isso. Esse é o grande engano do mundo moderno. É querer negar esse estado de guerra, esse combate, querer fazer o ser humano, o católico, porque é ele que sofre mais com tudo isso, querer que ele conviva justamente com essas coisas. Então, da nossa parte, estejamos atentos a isso. O mundo é mau, justamente porque ele não faz atenção, não presta atenção para a guerra que se faz para que se percam as pessoas que estão nele. Prestemos atenção a isso, peçamos a nosso Senhor e não sejamos liberais de modo algum. Ou seja, o nosso interior deve corresponder ao exterior. As nossas obras, os nossos frutos têm que ser os frutos do Espírito Santo. E eles têm que ser dentro de nós e também fora de nós. Nós temos que ser caridosos, alegres, pacíficos, pacientes, bondosos, mansos, fiéis, modestos, castos, etc. Não só nos nossos pensamentos, mas temos que ser assim na sociedade. E temos que enfrentar esse desafio, mas sabendo que não se trata de uma luta natural, mas de uma luta espiritual. E que nós somos, se nós agimos assim, nós andamos, como diz no começo da epístola, nós andamos segundo o Espírito. Se, como disse o apóstolo São Paulo,
se vocês andarem segundo o Espírito Santo, que é quem conduz, é Ele que conduz, Ele é a alma da igreja, é Ele o que conduz os católicos. Então temos que escutar e ser fiéis às suas inspirações. Se formos fiéis, se andarmos segundo o Espírito, então nós não satisfaremos os desejos da carne, quer dizer, da concupiscência, de todo este desequilíbrio que nos leva sempre para baixo e não para o alto. É justamente o Espírito Santo que nos conduz, e peçamos a Nosso Senhor, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, que nós sejamos dóceis ao Espírito Santo, cumpramos as obras, os frutos do Espírito Santo e não satisfaçamos os desequilíbrios da nossa concupiscência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.